Boa noite, pessoal. Pela graça de Deus, estamos aqui para gravar mais um vídeo a respeito da palavra de Deus, a Bíblia, e falar um pouco sobre espiritualidade e também sobre o tema do canal, que é Vida com Cristo. Louvado seja Deus, pois se estamos em Cristo, nenhuma condenação há. No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre as chaves hermenêuticas, as chaves de interpretação da Bíblia, né? E também a gente deu uma olhada como tem sido muito devastador, principalmente nesse mundo da internet, as coisas que os intérpretes da Bíblia estão fazendo, né? Estão fazendo muitas coisas erradas, muitas interpretações erradas. Mas a gente entendemos e vimos claramente ali que, com o auxílio de algumas chaves de interpretação, a gente consegue interpretar bem a palavra de Deus, né? Mas, para que a gente possa interpretar bem a palavra de Deus, para que a gente possa usar bem essas chaves hermenêuticas, também é necessário, em primeira instância, que esse era para ser o vídeo gravado, que é crer na palavra de Deus. Porque se você não crê na palavra de Deus, tudo que eu falei no vídeo passado não passa de uma bobagem. Primeiramente, é necessário você crer na Bíblia como palavra de Deus. Lembrando que exegese e hermenêutica também é usado em outras literaturas. Em qualquer tipo de literatura é usado também essas chaves de interpretação. Mas, como a gente falou sobre a Bíblia, para que a gente possa usar essas chaves, é necessário a gente crer nas Escrituras Sagradas. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Crer na Escritura Sagrada. Antes disso, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome por mais um dia que o Senhor nos concedeu, e que o teu Santo Espírito ilumine, Senhor Deus, a minha mente e a mente daqueles que vão ver esse vídeo, para que a gente possa entender, Senhor Deus, e praticar a tua santa palavra. Muito obrigado, e essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu queria ler com vocês hoje é João, capítulo 17, versículo 17. E Jesus, ele fala assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, já no tempo dele, acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus e que a Bíblia era a verdade. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Logicamente era o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda não tinha sido feito, né, ou escrito. E o Antigo Testamento, Jesus com essas palavras, ele confirma o Antigo Testamento, né? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro texto bem interessante é 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essas historinhas contadas por aí fora que a Bíblia tem que ser atualizada, ou a Bíblia é um conto do passado, ou que a Bíblia não é relevante para os dias de hoje, infelizmente não passa de bobagem, de pessoas que não compreendem de fato o papel das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ela serve para ensino, ela serve para repreensão, serve para correção e para educação na justiça. Então veja, eu citei apenas 4 elementos aqui da total relevância das Escrituras. Então essas historinhas aí contadas, que a Bíblia tem que ser atualizada ou não é relevante, não acredito nesse tipo de coisa. Outro texto bem interessante é 1 Pedro, 2 Pedro, segunda carta de Pedro,
versículo 1, capítulo 1, a partir do verso 20, diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia vem de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido por quem? Movido pelo Espírito Santo. Outra coisa bem interessante que muitos teólogos dizem por aí é que a Bíblia ela foi escrita por homens e só. Mas a Bíblia ela não nasceu da mente humana. O texto é muito claro quando ele diz: sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia vem de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. A Bíblia, ou qualquer tipo de profecia contida na Bíblia, não foi dada por um acaso. Eu vou fazer esse tipo de profecia aqui, não sei. Ela tem uma fonte. Qual foi a fonte? Foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem? Da parte de Deus. Movidos por quem? Movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é a fonte primária das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é sim relevante para os dias de hoje. Ela sim foi escrita por homens, mas movido pelo Espírito Santo. Então, se ela foi movida pelo Espírito Santo e ela é da parte de Deus, isso mostra claramente que a Bíblia tem autoridade. Ou seja, ela deve ser sim a nossa regra de fé e de prática. Interessante a Bíblia que ela se encaixa na revelação especial. Existem dois tipos de revelação: revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral ela se baseia mais na forma de Deus agir por meio do planeta Terra, por meio da natureza. Essa é a forma geral de Deus se revelar também. Ou seja, por meio do sol, por meio da lua, por meio das árvores, por meio de qualquer tipo de fonte que nós temos aqui nesse planeta, é uma forma de Deus se mostrar, é uma forma de Deus dizer que Ele existe. Por exemplo, quando a gente vê um sol muito bonito, né, o pôr do sol, a gente já imagina uma coisa divina ali por trás. Tem que ter algo muito inteligente para fazer uma coisa tão linda como o sol. Quando a gente vai numa praia, a gente vê aquele mar, quando a gente vai para a natureza, por exemplo, um sítio, coisa e tal, é Deus ali, é a mão de Deus que fez tudo aquilo ali. Então essa é a forma de Deus se revelar, se chama revelação geral. Mas essa revelação geral, ela tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos. Por quê? Porque o mesmo sol que é belo aos 5 da tarde, também pode ser um sol escaldante ao ponto de meio-dia, 40, 50 graus em alguns lugares. Então, o mesmo sol que pela manhãzinha é quentinho, é gostoso, quando chega na parte de meio-dia ele é quente, a gente não consegue ficar debaixo do sol sem nenhum tipo de proteção. Então, esse é o ponto negativo desse tipo de natureza solar. A mesma água que a gente bebe, se refresca, toma um banho, é a mesma água que pode morrer muita gente afogada. Famílias inteiras morrem aí em inundações. Então, tem pontos fortes e tem pontos fracos. E por isso que Deus não só apenas se revela por meio da revelação geral, Deus também tem a sua revelação especial. O que é a revelação especial? É uma junção de divino com humano. Se você ler o texto de 1 Pedro novamente, a gente lê o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então a gente percebe claramente nesse texto que há uma junção, entre o divino e o humano das Escrituras.
o mesmo acontece com o outro, que é a nossa principal revelação especial, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Se fez uma junção entre o divino e entre o humano, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus era totalmente divino e totalmente humano. Beleza? Então vamos para a segunda parte. Crenças negativas a respeito da Bíblia. Como primeiramente eu falei, escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, e eles não falaram de sua própria mente, de sua própria elucidação, mas palavras que veio do próprio Deus, da parte de Deus. Segundo ponto, coisas faladas por aí também é que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E isso é um erro gritante. Por quê? Porque se eu dizer assim que a Bíblia contém a palavra de Deus, então eu vou escolher partes da Bíblia para dizer assim, não, isso aqui é palavra de Deus, mas isso aqui não é. Isso aqui sim contém a palavra de Deus, mas isso aqui não contém. Então eu vou fazer um tipo de coisa que não cabe para as Escrituras Sagradas. O texto de 2 Timóteo 3,16 é claro, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não há parte da Bíblia que não seja a palavra de Deus. Ok? Outra coisa só o Novo Testamento importa. O Antigo Testamento não é relevante para os dias de hoje. Isso é outro erro. Por quê? Porque o próprio Jesus considerava verdade o Antigo Testamento. Jesus cita vários dos profetas, Isaías, Jeremias, a própria Torá, que é o Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio. Então Jesus cita sim o Antigo Testamento. Toda a base do Novo Testamento é o Antigo. A gente não pode ficar apenas com o Novo Testamento em si. A Bíblia é a revelação especial de Deus, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. O Velho Testamento, sim, ele é importante. Outro ponto interessante é que muitos teólogos também acreditam que a Bíblia foi ditada palavra por palavra. E a Bíblia não foi ditada palavra por palavra. Ou seja, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, Deus capacita, Deus inspira. Em outro momento eu posso falar sobre revelação, inspiração, que é um tema bem interessante também. Deus inspira o profeta e o profeta fala de acordo com o seu entendimento, com a sua cultura, com a sua época. Por exemplo, a linguagem que Moisés usou é uma linguagem antiga. E principalmente, se você ler o livro de Êxodo, por exemplo, o livro de Êxodo contém várias coisas, várias passagens que falam um pouco sobre a vida no Egito, cultura egípcia. Por quê? Porque Moisés morou 40 anos no Egito. Moisés foi criado com aquela cultura, naquela época. Então, quando Deus inspira Moisés e manda que Moisés escreva agora os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés vai escrever na sua linguagem. É a linguagem contemporânea de Moisés que os 5 primeiros livros foi escrito. Ou seja, ele entendeu que foi inspirado, mas agora ele escreve com a sua própria linguagem. Se você pegar Paulo, por exemplo, os livros de Paulo, com a sua erudição, Paulo vai escrever aquilo ali da forma contemporânea que ele vivia, com a sua cultura, na sua época, a mesma coisa, uma linguagem totalmente diferente de época para época. Mas a Bíblia ela vem de Deus, da parte de Deus, mas o profeta ele escreve de acordo com a sua cultura e com a sua época e com o seu linguajar. Então, pessoal, a Bíblia sim é a palavra de Deus. E ela própria se mostra verdadeira.
e as profecias contidas nas Escrituras Sagradas, elas se batem perfeitamente. Então, temos sim que acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Um livro transformador, um livro assim extraordinário é a Bíblia Sagrada. Então, esse é meu conselho para que a gente possa crer mais na palavra de Deus, acreditar mais na palavra de Deus e praticar mais a palavra de Deus. Esse deve ser o dever de todo aquele que segue o nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu? Até o próximo vídeo.